Olá, alunos da EJA! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje são gráficos pictóricos. Então, separe folhas para você fazer as anotações e as atividades, ok? E sejam bem-vindos também, professores e pais que acompanham as nossas aulas. Hoje eu conto com a presença da professora Roberta para andar comigo no meio dessa aula, né, professora Roberta? Tudo bem? Tudo bem, professora Inês? Bem-vindos, alunos, pais, responsáveis, professores, todos que acompanham sempre as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Bem-vindo, pessoal da EJA, isso mesmo. Então, pessoal, participem das atividades. Então, quando a professora Inês propor aí um exercício, tentem fazer na sua casa, vê se você está conseguindo, tenta chegar em alguma resposta, tá bom? E você vai ver com a gente aqui a correção e sentir que você está bem presente. Então, seja bem-vindo para a nossa aula. Vamos começar, professora Inês? Vamos! E nós vamos começar, então, definindo os pictogramas ou os gráficos pictóricos. Quando a gente fala em gráficos, a gente tem que pensar, primeiro, numa boa utilidade para eles. E os meios de comunicação, eles costumam ilustrar gráficos com imagens relacionadas às informações que eles querem divulgar. O objetivo é tornar o gráfico mais atraente. É claro que se você tiver lá, por exemplo, num jornal, e você tem um gráfico de linha, só uma linha, um gráfico de colunas, mas de repente se você olhar e observar que tem um gráfico lá, que tem um carro, que tem uma revista, com certeza vai chamar mais a sua atenção. E esses são os gráficos pictóricos. Eles usam o instrumento que está sendo analisado como figura para compor o gráfico. E aí, qual então é o objetivo dessas figuras? Muito bem, a quantidade das imagens, das figuras que contém os pictogramas, ela é proporcional aos dados apresentados. Então, se uma notícia quer transmitir, por exemplo, que a venda de carros aumentou, então, em um mês ele coloca um carrinho, no outro mês ele vai colocar proporcionalmente o aumento dessa venda. E ele pode colocar uma legenda para você lá embaixo, dizendo, olha, cada carrinho deste gráfico corresponde a 50 mil vendas, 10 mil vendas e assim por diante vai. Bom, vamos ver isso na prática? Vamos ver um exemplo? Então, nós vamos começar com esse exemplo número 1. Observe um mês de vendas da sorveteria Sorvete Bom. A empresa vende até 520 sorvetes por mês. Sabendo que cada símbolo do gráfico representa 20 sorvetes vendidos, quantos sorvetes a empresa ainda pode vender nesse mês? Então, observe. No gráfico, nós temos, na linha horizontal, os sorvetes e na linha vertical, os sabores. Então, nós temos creme, tem 2 sorvetinhos, limão, tem 3, chocolate, tem 7, uva tem 3 e morango tem 5. Muito bem, então como que eu faço essa análise? Ele está falando que cada sorvete, cada desenho que está no gráfico corresponde a 20 sorvetes. Ah, tá. E eu tenho que responder quanto que ele ainda vai poder vender nesse mês? Ah, então como é que eu faço? Bom, eu vou contar o total de sorvetinhos que tem no gráfico. Então, eu tenho aqui 2 mais 3 eu tenho 5, 5 mais 7 eu tenho 12, 12 mais 3 eu tenho 15 e 15 mais 5 eu tenho 20 figurinhas. Perfeito. Cada uma delas representa 20 sorvetes, então eu vou multiplicar por 20. 20 vezes 20, 400. Então, quer dizer que este gráfico está me dizendo que neste mês a empresa Sorvete Bom vendeu 400 sorvetes. Agora, se eu ainda preciso responder quantos que ela ainda pode vender, porque ela tem um limite, não tem? Está escrito no texto que ela vende até 520. Então, eu vou subtrair. Eu vou fazer 520 menos 400 que ela já vendeu.
Então, vamos lá. 0 tira 0, 0. 2 tira nada, 2. 5 tira 4, 1. Isso significa que ela ainda pode vender 120 sorvetes nesse mês. Então, aqui está a resolução deste primeiro exemplo para vocês. Observe, coloquei o total de símbolos, 20 vezes a quantidade de cada símbolo, 400 sorvetes. Efetuei a diferença para descobrir que ela ainda vai poder vender 120 sorvetes por mês. É legal e é bonitinho também, não é, pessoal? E aí, vamos treinar? Vamos? Então, vamos à nossa primeira atividade. O gráfico representa as anotações de Ana em seu caderno, que tem 50 páginas. Sabendo que cada símbolo do gráfico representa 2 páginas escritas, quantas páginas do caderno de Ana ainda não foram escritas? Então, observe que no eixo da horizontal você tem as páginas e no eixo da vertical você tem o tipo de escrita que a Ana fez. Poemas, cartas, histórias, relatos e diário. Então, como é que mesmo que resolve? Você vai contar o total de símbolos do seu gráfico. Aí, cada símbolo representa 2 páginas. Então, multiplica por 2 e depois faz a subtração dos 50 para você responder para mim lá no chat quantas páginas a Ana ainda vai poder escrever, certo? Professora Roberta. Olha, professora Inês, eles terão aí 2 minutos para poder fazer essa conta e tentar chegar numa resposta bem bonita e mandar para a gente lá no chat. Então, a gente está aguardando a resposta de vocês. Boa sorte. Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, gostei de ver, a participação está muito boa. Eles falaram lá que ela já escreveu 40 páginas e que tem ainda 10 páginas em branco. Então, muito bom, gostei da participação. Quero mandar um abraço aí, pessoal daqui de São Paulo, da capital, das diretorias de leste, 1, 2, 3, 4, 5, pessoal da diretoria norte, norte 1, 2, 3 e assim vai. E quero mandar um abraço pro pessoal de Santos, Ubatuba, São Sebastião, pessoal do interior, Lins, Assis, Ribeirão Preto, Dracena, São Carlos e Bauru. Gostei muito da participação de vocês. E aí, professora Inês, será que eles acertaram? Acertaram sim, gostei de ouvir essa resposta, hein, pessoal? Mas, se você ainda está com dúvida, é só vir aqui se concentrar, porque eu vou resolver de novo, explicando tudo, passo a passo, para você entender direitinho. Então, vem cá. Eu dei uma dica para vocês, que era, primeiro, contar o total de símbolos que tem o gráfico. Vamos contar, pessoal? Olha, poemas, 2...
Mais cartas, 3. 2 mais 3, 5. Histórias, eu tenho 7. 7 mais 5, 12. Relatos, eu tenho 3. 12 mais 3, 15. E diário, eu tenho 5. 15 mais 5, então eu tenho 20 símbolos. Agora, eu vou multiplicar por quantas páginas cada um deles representa. Então, eles representam 2 páginas escritas. Muito bem. 20 vezes 2, 40. Então, parabéns para você que colocou lá no chat que a Ana já escreveu 40 páginas. Mas vamos responder a pergunta que está aqui na atividade. Quantas páginas ainda não foram escritas? Então, pego o total de páginas do caderno, que são 50, e tiro 40. Essa tá fácil, né? 10. Então, a Ana ainda tem 10 páginas para ela escrever, para escolher qualquer um dos temas que aqui está ilustrado nesse gráfico. Então, aqui apresento para vocês a resolução dessa atividade. Muito bem. E agora, vamos para um outro exemplo? Vamos, né? Observe só esse gráfico. Cada um dos ônibus do gráfico transporta 20 pessoas entre 2 cidades. Qual é a porcentagem de pessoas transportadas pela empresa dona em relação ao total de pessoas transportadas por todas as empresas? Então, vamos entender o gráfico. No eixo da horizontal, nós temos as empresas Adão, Bela, Clara, Dona e Eva. Muito bem. No eixo da vertical, nós temos a quantidade de ônibus. Então, a empresa Adão tem aqui no total 6 ônibus. A empresa Bela tem 4. A empresa Clara tem 2. A empresa Dona, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela tem 8. E a empresa Eva tem 5. Muito bem. Cada um desses ônibus tem 20 pessoas. Ah, tá. Então, como é que eu faço? Nós vamos começar do mesmo jeito que a outra atividade. Eu vou começar contando o total de ônibus. Vamos lá, pessoal. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 8, 20. E 20 mais 5, 25 ônibus. Ah, que ótimo. Então, vou pegar os 25 e vou multiplicar pelo total de pessoas que eles transportam. Então, vezes 20. Essa tá fácil, hein? Porque 25 vezes 2 dá 50. Então, 50 com um zerinho, 500 pessoas. Ótimo. Agora, o que eu preciso saber é qual é a porcentagem de pessoas transportadas pela empresa dona em relação a esse total de 500. Então, pego o total de figurinhas da empresa dona, que são 8. Então, 8 figurinhas, cada uma representa 20 pessoas. Então, eu tenho 8 vezes 2, 16, 16 com um zerinho, 160. Muito bem. Então, eu quero saber qual é a porcentagem que esse 160 representa em relação ao 500. Como que eu faço isso? Vamos lá. Porcentagem de 500 tem que dar 160. Tá. Porcentagem, bom, eu não sei quanto é que é, então é um X%? Isso, então, X sobre 100, o D é vezes 500, que é igual a 160. Então, agora eu tenho que encontrar o X. Aqui tem várias formas de você fazer. Por exemplo, uma delas é cortando o zerinho. Olha, o 100 tem 2 zeros e o 500 tem 2 zeros. Ah, fácil, porque aí ficou x vezes 5. Isso mesmo. Então, se o 5 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 160 dividido por 5. Vamos fazer a continha? Vem aqui comigo. Olha lá. 16 na tabuada do 5, 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, para 16, 1. Tá muito pertinho. 1. Abaixo, 0. 10 vai dar 2, resto 0. Então, significa que a empresa dona transporta 32% dos passageiros.
Então, olha aqui a resolução. Nessa resolução, eu não cortei os zerinhos, tá vendo? Mas não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado. Agora, se você tem um pouco mais de dificuldade, pegue uma calculadora para te ajudar nas próximas atividades. Tudo bem? Combinado? Ótimo. Então, vamos treinar? Vamos para a atividade número 2. Na atividade número 2, observe a quantidade de jovens por idade. Cada carinha corresponde a 6 jovens. Qual é a porcentagem de jovens com 11 anos em relação ao total de jovens de todas as idades? Então, observe. No eixo da horizontal, você tem a idade, que varia de 10 até 15 anos. E no eixo da vertical, você tem o total de jovens, porque cada carinha representa 6 jovens. Lembra como que é que a gente faz para começar essa atividade? Conte o total de carinhas, multiplique por 6. Aí, você vai prestar atenção nesta coluna do 11 anos, porque é o que ele quer saber. Então, pega as carinhas do 11 anos também, multiplica por 6 e calcule a porcentagem. Vamos lembrar? X% do total é igual ao que você achou nas carinhas do 11 anos. E coloca para mim lá no chat, ok? Professora Roberta? Professora Inês, eles vão ter aí 2 minutos para resolver essa atividade, então com calma, contem as carinhas, façam as multiplicações. Não esqueça, tá dividindo, passa multiplicando. Só usar o raciocínio que você vai conseguir. Então aguardo algumas respostas no chat. Já já voltamos. Boa sorte. Voltamos da atividade, professora Inês, gostei de ver. Eles colocaram aqui que diz total de 120 jovens, 12 têm 11 anos, ou seja, 10% deles. Esse pessoal está participando bastante, então. Um abraço aí para o pessoal do litoral. Primeiro é litoral. Pessoal de Caraguatatuba, Praia Grande, Cananéia. E um pouquinho do pessoal de interior também? Sim, Campinas, Jundiaí, Jarinu, Jaú, Monte Alto, Marília, Rio Claro, Cruzália. E, claro, diretoria aqui de São Paulo, Oeste, Centro-Oeste, Centro-Sul, Sul, ok? Vamos lá, professora Inês, será que eles acertaram? Acertaram. Pessoal, estou gostando muito de ver, porque a gente sabe também que calcular a porcentagem, muita gente tem dificuldade, não é mesmo? Bom, se você está se encaixando nesse grupo da dificuldade, vem comigo para tirar essa dificuldade de você. Vem cá, vem. Vamos contar as carinhas, pessoal? Vamos lá. 10 anos, eu tenho 4. 11 anos, eu tenho 2 carinhas. 12 anos, 3. 13 anos, eu tenho 5 carinhas.
14 anos, 3. E 15 anos, 3. Vamos somar? 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 5, 14. 14 com 3, 17. 17 com 3, 20. Então, 20 carinhas. Cada carinha, 6 jovens. 2 vezes 6, 12 com zerinho. Então, tem 120 jovens representados nesse gráfico. A gente quer 11 anos. Muito bem. 11 anos tem 2 carinhas. 2 vezes 6, 12. Ótimo. Então, são 12 jovens com 11 anos. Lembra? X% do total, que é 120, tem que dar 12. Tá. Então, x sobre 100 vezes 120, que é igual a 12. Aqui eu posso cortar um zerinho. Muito bem. Aí, o que eu faço? Bom, vamos pensar. Esse 10 que está dividindo o x passa multiplicando, e esse 12 que está multiplicando passa dividindo. E eu posso cortar o 12 de cima com o de baixo. Portanto, a quantidade de jovens com 11 anos são 10% do total. Olha a resolução dessa atividade. Aqui na resolução, eu não cortei os zerinhos, tá vendo? 100 e deixei o 100 no lugar, e o 120 deixei o 120. Mas é claro que você vai chegar na mesma porcentagem. Tranquilos? Ainda não? Não tem problema, porque tem mais uma atividade para você reforçar o seu conhecimento. Então, vamos lá, nossa última atividade de hoje. Atividade número 3. Cada figura do gráfico corresponde a uma pizza de 8 pedaços. Qual é a porcentagem de pedaços de pizzas de portuguesa em relação ao total de pedaços de todos os sabores? Então, no eixo da horizontal você tem atum, calabresa, mussarela e portuguesa. E no eixo da vertical, as pizzas. Atum você tem 1, calabresa 3, mussarela 4 e portuguesa 2. Pessoal, faz a continha. Primeiro o total, depois pega só a da portuguesa e me fala a porcentagem. Professora Roberta? Olha, é igual ao anterior, né? Mesmo raciocínio, então eles vão ter 2 minutos aí para mandar a resposta para a gente. Então, mande a resposta, já voltamos. Boa sorte.
Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, eles colocaram aqui que são 80 pedaços, sendo 16 de portuguesa, então o total é 20%. Então, quero mandar um abraço aí pro pessoal da Diretoria Centro, Diretoria Sul, pessoal de Mongaguá, Cananéia, Bertioga, Guarujá, pessoal de Pindamonhangaba, Carapicuíba, São Bernardo do Campo, Franco da Rocha e São José do Rio Preto. E aí, eles acertaram, professora Inês? Acertaram. Gostei de ver, pessoal. Então, vamos conferir? Vamos lá. Começando contando as figurinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Cada pedacinho, cada figurinha, 8 pedacinhos. 8 vezes 10, 80. Perfeito. Portuguesa, 2 pedacinhos. 2 vezes 8, 16. Então, x% de 80 tem que dar 16. X dividido por 100 vezes 80 igual a 16. Posso cortar um zerinho. Então, como é que faz mesmo? O 10 que está dividindo passa multiplicando. O 8 que está multiplicando o x passa dividindo. Posso simplificar ainda o 16 com 8, sobra 2. E 2 vezes 10, 20%. Acertaram, pessoal. Olha a resolução aqui da atividade. E espero que vocês tenham gostado dessa aula e aprendido um pouquinho mais sobre gráficos pictóricos, porque a gente vai se ver em breve, não é, professora Roberta? Isso mesmo. E não esqueçam também de avaliar a nossa aula. Então, vai aparecer para vocês aí o QR Code, o link. Entrem lá, digam se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão. Mandem carinhas felizes que a gente agradece, tá bom? E a gente se vê, claro, numa próxima aula da EJA. Até lá, pessoal! Tchau, tchau!